Oxalá, Oxalá, olha para o mundo, veja como está a dor e o sol. Olá, eu sou o Rui Alexandre da aldeia do Pena Verde. Eu venho aqui hoje falar sobre um problema aí que eu andei vendo, nossos trabalhos nas cachoeiras, nossos trabalhos nas praias, né? O pessoal da Umbanda, que é uma religião muito ligada à natureza, está acabando. A gente é natural, a gente faz as coisas naturais, a gente consegue contato com a energia da natureza, isso, aquilo, outro. E eu ando vendo que nós, umbandistas, tínhamos que fazer uma reunião, se ajuntar, para a gente estar limpando as cachoeiras, arrumar um tipo dos preceitos para nossos cultos, para que fiquem menos poluentes. Porque Deus me livre, você vai na cachoeira, você não pode mais tomar um banho debaixo da cachoeira, porque está cheio de saco de vento, está cheio de bicho morto, está cheio de caco de vento, está cheio de pedaço de ferro. Então, como que a gente vai fazer um trabalho? Como a gente vai fazer um trabalho? Ou vai ver qualquer tipo de coisa, que você vai ter um contato com a natureza, daquele jeito sujo, tudo desorganizado, tudo ruizinho. Então, eu estou fazendo um apelo aqui na internet, para que todos os umbandistas, eu estou falando desde o pequenininho até o grande, que nós precisamos se ajuntar para fazer a natureza ficar melhor. Por quê? A gente adora as coisas da natureza. E a natureza precisa que a gente conserve ela também. Senão, nós vamos chegar no quê? O ano 2050 não vai ter mais cachoeira, não vai ter mais mar, não vai ter mais nada. Daí os orixás vão morar onde? Vão morar no meio dos prédios, no meio do asfalto. Então é um apelo que eu lanço aqui na internet. Quem faz um trabalho na praia, vai fazer um trabalho de na serra, pode fazer, é lógico que pode. Pega, vai lá, coloca materiais que pega fogo, não coloca na mata e deixa o trabalho todo correr, bota lá do jeito que pegue fogo. Algum trabalho aqui, não leva embora, acabou, menos poluição. Vai para a praia, leva lá os sacos lá para o resíduo que você gerar, você colocar dentro, chega lá, rastela lá a praia, já que tiver de sujeira, já tira, monta sua barraquinha, né? Faz sua devoção direitinho, não fica jogando um produto químico na areia, glitter, essas coisas que a gente vê o pessoal colocando. Coloca no barquinho de madeira que desfaz, madeira fraquinha, e coloca as flores lá, de modo que não fiquem os espinhos, essas coisas, para não machucar as pessoas, e coloca o sabonetinho, o perfuminho por cima ali, mas sem embalagem, sem frasco, sem vidro, sem essas coisas. Porque daí o plastiquinho vai lá para a água, a tartaruguinha da Iemanjá vai lá e come, o peixinho da Iemanjá vai lá e come, mata tudo, acaba tudo. Então se a gente quer que os nossos filhos, nossos netos e todas as nossas crianças que vêm no terreiro vejam um mar bonito para poder festejar Iemanjá, vamos cuidar dessa parte, né, meus irmãos? Eu acho que Iemanjá não quer isso. Eu acho que Oxalá não quer isso. Eu acho que Xangô não acha isso certo. Certo? Então vamos unir a nossa banda. Nós estamos aqui para a caridade. Não é só a caridade do ser humano. Eu acho que a gente tem que ser caridoso, assim, de ajudar um animal, ajudar a natureza, ajudar uma árvore, ajudar uma floresta. A gente tem que ajudar. A caridade não é só a Umbanda sendo aplicada sobre o ser humano. Eu, do meu ponto de vista, Umbanda é caridade. Caridade, quando é verdadeira, ela cabe
num animal, cabe numa planta, cabe num senhor, numa senhora, numa criança, num cachorrinho, papagaio, periquito, qualquer coisa. Está fazendo bem? Deus está presente, as coisas estão boas. Esse é o caminho da Umbanda. Então, pessoal, meus amigos aí que estiver vendo esse vídeo, quiser lá no Face conversar comigo online, ou se não, deixando um recado lá, pode deixar. A gente vai conversar, a gente pode se unir aí numa batalha para estar melhorando isso aí. E vocês, amigos de Umbanda, que estão chegando agora, que estão começando a trabalhar, não joga coisinha, não joga vidro na água, não quebra a garrafa com o Exu, derruba lá a garrafa lá na encruzilhada e leva a garrafa embora. Se tiver que fazer um trabalho ou outro que tiver que quebrar, quebra num lugarzinho lá, que você sabe que não vai machucar ninguém, e depois dá um jeitinho de dar uma limpadinha, né? A gente já foi esse tempo aí que detonava tudo e não olhava para trás, né? Hoje em dia, nós estamos evoluindo. Se a Umbanda é a evolução que veio para os guias, através do nosso caboclo, nosso preto velho, nossas crianças, eu acho que a gente tem que aplicar isso também na natureza. Todo mundo bate no peito e fala, eu sou umbandista, eu sou ecologista. Mas eu vejo um monte de umbandista que termina seu trabalhinho, pega sua sacolinha e joga ali do lado. Seu saco de lixo. Então, vamos ser umbandista, não vamos ser porquista. Sendo um porquista, não é religião. Suja a cachoeira? É um porquista. Suja a mata? É um porquista. Suja o mar? É um porquista. Então, olha, não é da Umbanda. Porque eu sou umbandista. Se você é, segue esse caminho. Usa lá em pratinho de vidro, essas coisas. Cestinho de bambu, a natureza desfaz. Né? Dá um jeitinho de contribuir com que a natureza desfaça aquilo. Orixá é como a natureza. Nasce, cresce, morre, entra em decomposição, desfaz. O trabalho é a mesma coisa. Eu não sou muita coisa para estar falando isso para vocês. Mas pelo pouquinho que eu faço, façam isso. Uma guia estourou? Não precisa jogar fora. Deixa ela na água com sal 7 dias, conforme o preceito da sua casa. Lava lá, pega outras pedrinhas igual, faz a guiazinha, aproveita aquilo. Não joga na natureza. Entendeu? O negócio é esse. Então, a mensagem fica aqui para vocês. Muito obrigado pela sua paciência. Queria agradecer o pessoal que frequenta a minha casa, o pessoal da internet, meus amigos do Face aí que adoram conversar comigo. E olha, você aí querendo conversar comigo, entra lá no Face. Adiciona lá, faz amizade com a gente, conversa online, mais pra frente vou deixar o telefone disponível para vocês lá, tá bom? Aquele abraço para vocês e aquele axé do meu pai Ogum, todos os nossos guias e protetores, junto ao Super Navio, tá bom? Tchau, aquela força! Oxalá, olha para o mundo, veja como